Boa noite a todos. Eu saúdo a cada um presente com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez na casa do Senhor e grato por mais uma oportunidade de trazer a sua palavra. Amém? E o Senhor colocou no meu coração, amados irmãos, de trazer sempre que o Senhor me desse uma oportunidade, trazer uma série de mensagens com o tema Encontro com Jesus. Amém? E eu tive já a oportunidade de trazer uma primeira mensagem alguns dias atrás, que estava lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que falava sobre os dois discípulos, que caminhavam de Jerusalém para Emaús, e conta a história do encontro desses discípulos com Jesus, como eles caminhavam no terceiro dia após Jesus ser crucificado, e no caminho Jesus se aproxima dele, e eles não o reconhecem, e durante o caminho Jesus prega literalmente para eles, que no texto fala que chega seus corações ardiam. E mais à frente, quando eles convidam Jesus para entrar na intimidade, Jesus se revela para eles, tudo muda. Aqueles corações que estavam abalados, sofridos, mudam, e eles vão anunciar a mensagem de boa nova de que o Redentor vivia. Amém? E dando continuidade a essa série de mensagens, amados irmãos, Encontro com Jesus, nós vamos hoje discutir o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos extrair desse texto, amados irmãos, algumas lições em que a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nos dá com relação à mudança em que a mudança que o impacto de ter o encontro com Jesus traz para nossas vidas. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. E o título da mensagem de hoje é A Mulher de Samaria. E a mulher de Samaria é a segunda mensagem da série Encontro com Jesus. Todos encontraram? Amém? Vamos ao texto. Versículo 1 diz: Pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou e eu falo contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e se admiraram de que estiveras falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com elas? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Até aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, né? No texto de hoje, a gente vai refletir um pouco nesse tema, encontro com Jesus. Vamos extrair algumas lições para a nossa vida, do encontro com Jesus. Que esse encontro dessa mulher com Jesus seja muito produtivo para a nossa vida. Amém, amados irmãos? E a primeira lição que eu tirei desse texto, amados irmãos, é a seguinte: Jesus tinha um propósito lá na Samaria. Você pode ver aqui no texto, no versículo 4, que diz que era necessário atravessar a província da Samaria, mas não era necessariamente ele ter que atravessar aquele povoado, né? Porque aqui a Bíblia cita que eles não se davam bem, né, com os samaritanos. E mais um pouco nós vamos ver, mais à frente um pouco nos textos nós vamos ver um pouco sobre essa rixa. E havia, na verdade, meus irmãos, uma rota alternativa, porque eles podiam atravessar o Rio Jordão e ir pela margem oriental do Jordão. Depois que passasse o território da Samaria, voltava para a Galileia, né? Mas só que Jesus, ele tinha um caminho alternativo, mas ele tinha algo ali na Galileia, né? Tinha algo para buscar ali naquele campo. Não importava se era um lugar que era adverso para os judeus, né? E não importa se Jesus ia ser bem recebido lá. Jesus assim mesmo ia em busca do seu objetivo, né? O objetivo que ele tinha com aquela mulher
com a vida dela, né? E o agir dela, depois que ela conhecesse verdadeiramente Jesus, né? Jesus tinha algo grande para, não só para aquela mulher, mas também para Samaria. Então tinha uma rota alternativa, mas era necessário que Jesus passasse por ali, porque ele tinha algo. E na nossa vida também é assim, meus irmãos. Jesus, não importa se ele vai ser, se o lugar é hostil, se o lugar é diferente, quando ele tem que buscar alguém, ele vai ao seu encontro, ele vai buscar. Assim como aqueles homens que estavam com o coração, lá no texto do Lucas, que estavam com seus corações endurecidos, e Jesus foi até eles. Jesus precisava ir até aquela mulher, porque ela tinha algo na vida dela que precisava ser consertado. Na nossa vida também é isso. Não importa se nós estivermos na sarjeta, dentro de um bar, ou seja onde for, Jesus, quando quer consertar a nossa vida, ele vai até nós. Então Jesus tinha um propósito na Samaria, essa primeira lição. Ele também tem um propósito na nossa vida, e ele vai nos buscar onde for necessário, para poder fazer esse propósito se cumprir na nossa vida. Amém? Segundo tema, segunda lição que nós tiramos desse texto: Jesus vê o que nós não vemos. Jesus vê o nosso interior. E nós podemos constatar aqui, né, que quando Jesus chega naquele poço, ele está cansado. E naquele momento chega uma mulher samaritana para tirar água, diz no versículo 7, né? E Jesus diz para aquela mulher: dai-me de beber. Porque os seus discípulos vinham na cidade, provavelmente Jesus estava só ali com aquela mulher. Aí Jesus diz para aquela mulher: dai-me de beber. Mas olha como a mulher responde, né? A mulher lhe disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? E para nós entender um pouco essa rixa que tem entre os judeus e os samaritanos, amados irmãos, é algo grande, porque começou lá atrás, com a morte do rei Salomão. O reino de Israel foi dividido em dois reinos: reino do norte, né, e reino do sul. O reino do norte ficou com capital em Samaria, e a parte sul ficou com a sua capital em Jerusalém, sua capital política e religiosa, como estabeleceu o rei Davi. Mas nessa divisão, o reino do norte ficou com a capital em Samaria. O reino do norte teve uma série de reis ímpios que fizeram o que era mal perante o Senhor. E esses reinos, né, conduziram o povo ao pecado. Por isso o castigo de Deus chegou primeiro no reino do norte, que é o reino que a capital era Samaria. Do norte, que foi progressivamente sendo tomado por estrangeiro. Logo a Samaria caiu perante o rei da Assíria. E não parou por aí, meus irmãos, né? Aquele povo do norte, ele se misturou com outros povos, né? Porque os assírios tanto levavam israelitas para o reino deles, como traziam pessoas de outro reino para colocar lá no reino do norte. E esse povo foi se misturando, né? Esses israelitas, né, foram se misturando, foram criando tipo de povo misto, né? Com esse povo, porque eles iam casando, iam se misturando, e iam virando um povo misto, né? O aspecto religioso também foi um motivo dessa desavença, porque havia muita desavença entre esse povo, porque os samaritanos, eles estabeleceram seus próprios sacerdotes e decidiram que a adoração não era no templo, mas no Monte Gerizim. E isso gerou uma crise entre eles. A crise se agravou muito na época que os israelitas voltaram da Babilônia,
Porque quando eles foram estabelecidos, quando eles receberam permissão, né, para Zorobabel reconstruir o templo, os samaritanos se apresentaram. Mas quando Zorobabel recusou a ajuda desse povo, né, eles criaram uma objeção e atrasou a construção do templo. Também o filósofo Flávio José, ele relata e ele afirmou que os samaritanos, eles recebiam de braços abertos os judeus que quebravam a lei judaica, e por alguns outros motivos. Mas como Neemias foi reconstruir os muros, né, os judeus, e principalmente um dos principais opositores dos judeus era Sanbalé, que era um dos governadores da Samaria. E esse povo, por aspecto político e religioso, eles foram criando uma rixa, né, irmão, durante o passado tempo. Então, eu trouxe esse pequeno resumo para vocês poderem entender, porque essa mulher, ela estranhou tanto Jesus ter pedido algo para ela, né? E quando Jesus pediu algo para ela, ela disse: como você, sendo judeu, pede algo para mim, que sou uma samaritana? Mas só que essa mulher não havia percebido que ele tinha ido até. Diante dela não estava um judeu com rixa, com defeito, não estava um homem que estava olhando para aquela rixa de povos, né, para aquela rixa de samaritano e judeu. Ali estava Jesus, que estava olhando para dentro dela, para Jesus que estava vendo o coração dela. Estava ali alguém que podia ver o potencial que aquela mulher podia fazer se reconhecesse Jesus verdadeiramente na vida dela. E nós sabemos que o nosso Deus, amados irmãos, é um Deus que não vê exterior, não vê defeito. Nós somos falhos e pecadores, mas quando Deus olha, Ele olha para dentro de nós. Vocês lembram do texto lá de 1 Samuel 16, 6 e 7? Que Samuel vai para ungir Davi, rei de Israel. Mas quando Samuel chega lá, vê logo Eliadá, era o irmão de Davi, que era grande e forte. E Samuel diz logo: é esse aqui o ungido. Aí ele disse: não se atente à beleza, nem à formosura, nem à altura, porque esse aí eu rejeitei. Porque eu não vejo o homem, né? Eu vejo o coração do homem, mais ou menos assim que está lá em 1 Samuel, né, Marcos? Então, aquela mulher não tinha percebido com quem ela estava falando verdadeiramente, que era o Rei dos Reis, né? O Senhor do Senhor, um Deus que vê o nosso interior. E muitas vezes nós estamos no meio da confusão, né? No meio da dificuldade, estamos atolados nos problemas desse mundo, que Jesus está ali do nosso lado, falando conosco, e nós não percebemos, né, irmão? Vocês notaram uma semelhança com aqueles dois discípulos, né, que estavam caminhando com Jesus, mas em seus corações endurecidos não reconheceram. A mulher ali também, diante das dificuldades, com problemas ideológicos, problemas religiosos, problemas políticos, né? Ela viu simplesmente em Jesus um judeu, mas ali diante dele estava Jesus, Rei dos Reis. O homem que não vê, né, não olha para nós para ver a nossa carne, a nossa fraqueza, ele olha para o nosso coração, o nosso interior. Jesus, mais do que todo mundo, amados irmãos, conhece o nosso potencial. E Jesus sabia até onde aquela mulher ia. Então, que nós possamos trazer essa lição para a nossa vida, amados irmãos. Que não possamos deixar as coisas desse mundo nos cegar para a presença de Jesus na nossa vida. Ele pode ter visto um potencial grande na nossa vida, se nós o deixarmos entrar, assim como ele viu na vida daquela mulher, porque ele é um Deus que vê além dessa carcaça pecadora. Ele vê o nosso interior. Amém, amados?
Louvado seja Deus, essa é a nossa segunda lição. Já chegamos na segunda, né, amados? Louvado seja Deus. E Jesus, a gente pode ver, amados irmãos, que Jesus, na terceira lição, nós podemos ver que Jesus tinha a oferecer para aquela mulher, era algo que o mundo não podia oferecer, né, irmão? E nós vemos quando ele fala para a mulher no versículo 10, né? Se conheceres o dom de Deus e o que te pede, dai-me de beber, eu lhe daria a água viva. E a mulher tão cega pelas coisas desse mundo, no versículo 11:2 ela diz: tu não tens como tirar a água do poço, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Tu és porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, né? E bem a seus filhos e a seu gado. Aquela mulher ainda estava enxergando Jesus uma pessoa comum. Ela não percebeu que a água que Jesus oferecia para ela não poderia ser tirada daquele poço. A água que Jesus oferecia para ela não poderia ser tirada em baldes ou vasilhas. A água que Jesus oferecia para ela não era, se você beber dela, amanhã você não iria sentir sede, porque Jesus estava falando de algo espiritual, né? Jesus estava falando de algo que iria preencher a vida daquela mulher e mudar a vida dela para sempre, né? Veja aqui no versículo 3, né? Jesus afirma: quem beber dessa água tornará a ter sede, porque aquela água daquele poço é igual a qualquer coisa física, né? Ela passa, ela perece. Nós tomamos água agora, mais tarde nós estaremos com sede de novo. Assim é nós, assim é a vida. Nós vivemos, sabemos que um dia, né, essa vida que passa, nós vivemos uma caminhada limitada. Se não tivermos Jesus, amados irmãos, até onde chegaremos, né? Porque ele diz aqui no versículo 14: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Que nós possamos se apegar a uma lição tão valiosa como essa, amados irmãos, Senhor. Que nada que esse mundo nos ofereça dura, tudo é passageiro, mas só Jesus tem a oferecer algo que é eterno. O espiritual, né? o visual é passageiro, o espiritual é eterno. Só Jesus tem a oferecer algo viva, a água que supre a nossa alma para todos sempre, né? E ele oferecendo para aquela mulher cega, mas diante das palavras de Jesus, aquela mulher se rende, né? Aquela mulher se rende e diz a Jesus no versículo 15: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha sede, nem precise vir aqui buscar. E desse 15 nós tira o quarto ponto, né? Jesus quer uma atitude nossa com relação a Ele. E vocês vejam a mudança que acontece quando a mulher diz, quando a mulher ativa essa chave: Senhor, dai-me. Como foi aqueles discípulos que iam e quando eles disseram: entra, eles abriram a porta para Jesus entrar, e na intimidade Jesus se revelou. Aqui também a mulher diz: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede, não preciso mais entrar. Aí Jesus respondeu: mulher, Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disse, não tem marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens é teu marido. Não é teu marido, isso disseste com verdade. Quando a mulher fala: Senhor, dai-me dessa água, Jesus disse: vai buscar seu marido. Por que Jesus disse isso, amados irmãos? Porque ele queria consertar a vida daquela mulher. Vejam que Jesus
teve 5 maridos, né? Essa mulher tinha uma vida embaraçada emocionalmente, né? Já tinham passado 5 maridos pela vida dela, e o quinto ela não considerava como seu marido, né? Veja que ela disse para Jesus: não é meu marido. Mas Jesus disse: vem cá, traz ele para cá, deixa eu consertar a sua vida. E eu digo nessa noite para cada um de vocês: se vocês não disserem, Senhor, dai-me dessa água, Jesus, se você não deixar Jesus entrar, Ele não vai consertar a sua vida. E ele disse naquele dia para aquela mulher: vai lá, busca seu marido, porque ele queria fazer uma mudança de vida na vida daquela mulher. Ele disse: vem cá, você já teve muita desilusão, a sua vida já está muito bagunçada, vem cá, eu preciso de você, eu preciso conversar, lhe consertar, traz o seu marido aqui, amado. E por quê? Porque ela pediu, ela deu permissão para Jesus entrar. E na nossa vida também é assim, amado. Jesus quer uma atitude nossa. Jesus quer que nós abrimos a porta. Jesus quer que nós peçamos a água viva para a nossa vida. Jesus quer entrar na nossa vida, quer consertar todos os impasses, amado. Ele quer que nós coloquemos diante dele todos os nossos problemas, como ele queria que aquela mulher colocasse os seus problemas diante dele, porque ele queria consertar. Problemas todos nós temos, nós somos falhos, pecadores, e viveremos essa vida inteira aqui, consertando os nossos problemas. Mas o que Jesus quer nos dizer nessa noite, que Ele quer uma atitude nossa, de colocarmos os nossos problemas na frente dele, nas mãos dele. Senhor, eu quero descansar, eu quero da sua água que jorra para sempre, e eu quero entregar os meus problemas na mão dele. Não é entregar os problemas para José, para João, para Maria, é para entregar para Jesus, que é o Senhor e consumador da nossa salvação. É Ele que vai nos consertar, é Ele que vai nos alimentar com a água que alimenta a alma, a água que jorra para sempre, a água que não podemos tirar do poço, porque só Ele pode dar, porque é algo espiritual, algo que vai nos fazer descansar. E hoje, nessa noite, Jesus quer consertar cada vez mais a nossa vida e nos dar dessa água. E Ele precisa que entendamos essa quarta lição, que Ele quer uma atitude nossa, para dizer igual essa mulher disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos partir para o quinto e último ponto. Amém? E o quinto e último ponto eu intitulei de a verdadeira adoração. E nós podemos ver que a mulher diz no versículo 19, diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam no monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deves adorar. Aí nós podemos perceber, amados irmãos, que aquela mulher também, ela era uma religiosa, né? Ela fala de adoração, fala do monte, mas ela vivia em uma cultura distorcida. O entendimento de adoração dela, amados irmãos, era distorcido, porque ela fala de religião, fala de adoração, mas ela contradiz Jesus quando ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, entretanto, dizeis que é em Jerusalém onde deves adorar. Mas aquela mulher não tinha entendido ainda o princípio da adoração, porque Jesus diz no versículo 21, mulher, podes crer que haverá hora em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorareis, vós não conheceis. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Enquanto aquela mulher estava apegada nas coisas distorcidas do mundo, amados irmãos, Jesus lhe dava uma lição da verdadeira adoração, né? De como deveria buscar a Deus. Enquanto ela estava envolvida em processos religiosos, né? Jesus se coloca como uma solução quando ele diz: mulher, podes crer que vem a hora em que vos adorareis em espírito e verdade. E quem pode oferecer, amados irmãos, né, a conexão espiritual com o Pai? Só Jesus, né? Só Jesus pode oferecer a água viva, né? Ele disse: vós adorareis o que não conheceis. Nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não porque os judeus fossem perfeitos, porque os judeus eram falhos igual aos samaritanos, mas é porque Jesus vinha dos judeus, né? E a salvação era ele já tinha se apresentado para aquela mulher como Salvador, mas aquela mulher ainda estava distorcida pela sua religiosidade distorcida. E nós devemos ter cuidado para ser verdadeiros adoradores com a distorção da religião. Nada, amados irmãos, que tire Jesus do centro, amados irmãos, vai nos fazer verdadeiros adoradores, né? E se quisermos, amados irmãos, né, se quisermos verdadeiramente ser verdadeiros adoradores, temos que começar pela atitude daquela mulher. Pedir a água viva, pedir que Jesus faça a transformação na nossa vida, porque enquanto tivermos colocando as nossas esperanças nas coisas desse mundo, nunca iremos alcançar a salvação, amados irmãos, que só vem através de Jesus. Amém? E que nós possamos concluir nessa noite essas lições da mulher samaritana, né? A mulher que nos deu a primeira a lição de que Jesus tinha um propósito na Samaria, e Ele tem um propósito na nossa vida também. Amém? A segunda lição, que Jesus vê além do físico e material. Jesus vê o seu interior, Jesus vê a sua qualidade, Jesus lhe conhece desde antes do ventre da sua mãe. Jesus também, amados irmãos, Ele tem algo a nos oferecer, assim como tinha a oferecer àquela mulher. E o que Ele tem a nos oferecer, esse mundo não pode nos dar, que é algo espiritual, que é algo viva, que jorra para sempre, né? E que nós possamos sair hoje, nessa noite, conscientes, cheios do Espírito Santo, cheios da consciência de que cada dia vivemos encontros com Jesus. Assim, Ele todo dia nos fala ao nosso coração para querer mudar a nossa vida, assim como mudou daquela mulher, assim como mudou dos discípulos do caminho de Emaús, de Lucas 24. E nós podemos ver, amados irmãos, na conclusão desse texto, que diz no versículo 28, quando a mulher deixou o seu canto e foi para a cidade, né, e disse àqueles homens: vinde comigo, vede o homem que me disse tudo quanto tem feito. Será que porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com ele. Então o propósito de Jesus na vida daquela mulher não era só de salvação, né? Ele foi, e aquela mulher já estava levando a mensagem de Jesus, né? E no versículo 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho daquela mulher, que anunciara: ele me disse tudo quando tem vindo, pois, os samaritanos, versículo 40, vindo os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Vejam que o objetivo de Jesus não era só consertar a vida daquela mulher, mas ela também
Ele também usou aquela mulher para alcançar mais vida. E muitos samaritanos, além daquela mulher, conheceram Jesus, aceitaram e foram salvos. Na nossa vida também é assim. Ele nos dá essa lição, Ele se aproxima de nós, Ele quer nos mudar, Ele quer nos encher com a água que jorra para a eternidade, para que nós possamos, através do nosso testemunho, através de uma palavra, através de um louvor, através de uma evangelização, nós possamos ser que nem aquela mulher, nós possamos chegar a mais samaritanos que estejam perdidos, sufocados pelo mundo, precisando de Jesus, para que eles venham e conheçam Jesus verdadeiramente. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a mensagem dessa noite que eu trago para vocês, amados irmãos. Eu peço que, se puderem, reflitam mais nesse texto. Procure mais formas de Jesus falar com vocês. Eu sei que Ele fala de inúmeras formas. E eu rogo a Deus que essa palavra seja uma semente plantada no coração de cada um. Que essa semente dê fruto. E daqui saiam muitos evangelizadores, né? Parece que essa palavra no final se conecta com o que o pastor disse, né? E o tanto que tem gente nesse mundo, existe muitos samaritanos ainda precisando ouvir falar de Jesus. Muitos samaritanos precisando que nós sigamos o exemplo daquela mulher e levemos a mensagem de Jesus até eles, para que eles venham e conheçam Jesus e sejam transformados, como nós fomos e como aquela mulher foi. Assim, amém. Louvado seja Deus. Grato a Deus mais uma vez pela oportunidade. E assim, amados irmãos, que eu tiver uma oportunidade, eu vou trazendo mais mensagens nesse tema. Encontro com Jesus. Amém. Louvado seja